Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Transmutando energia? Eu espero que sim. Hoje, segunda-feira, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre efeito caçador, tá certo? Como ele se manifesta, o que é isso. Muitas pessoas me perguntaram sobre isso esses dias. Não exatamente sobre efeito caçador, mas sobre alguns sintomas que são especificamente desse efeito, né? Daquilo que a gente chama de efeito caçador. Primeiramente, meu nome é Joilma Nery. Se você não me conhece, chegou aqui agora, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, tá? E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, queira deixar aqui embaixo, eu tô sempre respondendo nos comentários ou então respondendo nas nossas lives das sextas-feiras, combinado? Então, Joilma, o que é efeito caçador? Gente, normalmente o que se chama de efeito caçador são aqueles sintomas de desejo muito acentuado que uma pessoa tem depois que ela tem um relacionamento sexual ou ela cai na masturbação após um período de abstenção. Então, quando a pessoa começa a fazer o NoFap, ela se abstém ali, né, da pornografia e da masturbação e muitas vezes até da relação sexual. E aí ela passa ali por aquele período para poder se recuperar, fazer o reboot da forma certinha, mas pode acontecer de tanto a pessoa ter uma recaída ou então de a pessoa se sentir melhor e aí vai lá ter uma relação real, né? E depois dessa relação ou dessa queda pela masturbação, a pessoa sente um desejo muito alto e tem muita vontade de praticar novamente e ela recai sucessivamente, e isso é o que a gente chama de efeito caçador. Essa sensação exagerada de desejo que faz com que você queira o tempo todo sentir aquele prazer novamente, né? Sentir aquela descarga de energia. Por que isso acontece? Quando a gente se abstém de algo, o nosso corpo vai aos poucos se acostumando, tá? Então, mesmo que você tenha aí a flatline, mesmo que você se sinta triste, angustiado, irritado, que você tenha todas aquelas sensações, mas quanto mais o tempo passa, mais o seu corpo vai se acostumando. E sexo, gente, é uma coisa muito interessante, tá? Quanto menos você faz, menos você tem vontade de fazer. Quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer. Eu gosto sempre de trazer metáforas porque eu acho que isso ajuda você a situar, né, a entender como o seu cérebro funciona. Então, quando eu, por exemplo, estou fazendo uma dieta restritiva, né? Então eu vou lá, uma dieta restritiva ou mesmo uma reeducação alimentar, que é o mais correto, tá? Então eu passo a semana todinha ali fazendo a minha reeducação alimentar, comendo aquilo que o nutricionista passou no café da manhã, no almoço, na janta, né? As minhas frutinhas direitinho, os meus legumes direitinho, mas aí chega no final de semana, tem uma festa, e aí nessa festa eu vou comer bolo, eu vou comer doce salgado, vou tomar refrigerante, eu tomar um drink. Então tudo isso desperta no nosso cérebro aquele sentimento de que quando eu não tenho isso, eu estou na escassez. Quando eu tenho isso, eu tenho esse excesso de prazer. Por quê? Porque essas substâncias que a gente consome e que nos trazem energia rápida, que nos trazem dopamina rápida, elas liberam essa sensação no nosso cérebro, tá? De que isso é que é bom. Então, quando eu saio disso, o meu cérebro fica com essa sensação de que está faltando algo e ele passa isso para o nosso corpo. Então, quando você passa determinado tempo fazendo tudo direitinho, não dando ao seu corpo e ao seu cérebro aquilo que vai dar para ele um excesso, né, de energia ou um excesso de dopamina, como é o caso da PMO, você passa determinado tempo, o seu corpo e o seu cérebro, por mais que seja difícil, vai se acostumando. Quando você recai novamente, a tendência que você tenha vontade de recair mais e mais e mais e mais e mais é maior. Isso acontece justamente por esse processo. Você vem de um tempo de abstenção e aí você chega uma hora e você abre as portas para tudo isso e o seu cérebro tem dificuldade para retornar aquele movimento inicial que a gente sabe que é saudável para a gente, mas que nos deixa com essa sensação de escassez. Deu para entender? E aí, o que é que acontece? Como é que eu posso fazer, Joilma, para reverter isso? É recomeçar no outro dia novamente. É não ficar focado na culpa, é não ficar focado na raiva, é não ficar focado nesse sentimento de incompetência, tá? Porque a gente fica, eu fiz a dieta. Quando eu falo em dieta, gente, eu tô falando também do nosso outro processo, tá? Lembra da metáfora? Eu tô fazendo essas
comparações para ficar mais fácil de você entender. Fiz a dieta toda semana, poxa, tô orgulhoso de mim mesmo, consegui, tô me sentindo assim massa, agora vai, sabe? A coisa agora vai andar, realmente eu vou ter os benefícios que eu quero. E aí no sábado você vai, enfia o pé na jaca, come tudo que tem vontade e depois na segunda-feira vem todo aquele sentimento de culpa, de poxa, joguei uma semana fora. Se você ficar alimentando isso, a tendência é que você continue tendo essas recaídas mais e mais e mais. Com a PMO é da mesma forma. Você começa a fazer e aí você tá ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, vários meses, e aí você teve uma recaída. Gente, entenda isso como parte do seu processo. Respira fundo e continua o processo a partir do outro dia, sem ficar se culpando, sem ficar se julgando. Mas como fazer isso? Eu já estava tão longe, eu já tinha conseguido tantos benefícios. Entende como parte do seu processo e volta imediatamente à sua rotina anterior. É isso que vai fazer com que isso seja uma exceção e não a regra. E aí, quanto mais você consegue voltar rapidamente para essa rotina ideal, né? Para essa rotina que você de fato quer, sem culpa, sem ressentimento, mais fácil fica de você dar continuidade para isso. Lembra que cerca de 80% das vezes que a gente recai em algum vício, tá? Não é para buscar o prazer, e sim para fugir de um pensamento, sentimento ou emoção. Então, inicialmente, se você passou ali num tempo muito longo de NoFap, você pode até ter sentido essa vontade de ter aquele prazer, mas continuar recaindo nisso normalmente é um sintoma de uma pessoa que está se sentindo culpada, está se sentindo irritada e aí ela está com raiva de si mesma ou de outras situações e ela fica tão irritada, tão estressada que a única forma de ela fugir disso é buscando novamente o vício e aí se torna um ciclo interminável, beleza? Então, entenda, quando você passa nesse período de abstinência e você tem uma recaída, a melhor coisa a fazer para se livrar rapidamente do efeito caçador é voltar rapidamente para a sua rotina, beleza? Então respira fundo, ok, não foi bom, não estou me sentindo bem, entendi o que eu fiz de errado, vou voltar para a rotina imediatamente e isso vai fazer com que você tenha resultados mais rápidos do que você ficar se culpando, se achando um lixo, pensando que você não consegue e recaindo, combinado? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você tenha entendido, tá? Como é que funciona esse efeito e como cortá-lo da sua vida. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, ou se você tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder todos o mais rápido possível, combinado? Então por hoje é isso, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.